Glória a Deus, muito animado. Mas no final de semana, com a graça do Senhor, irmãos, quem lembra o estudo que nós estávamos fazendo sobre a Epístola de? Glória a Deus, vocês são uma bênção. Hoje nós estamos, como os irmãos já viram, um probleminha técnico. Resolveu já? Oh, glória! Fico até mais feliz agora. Primeira carta do apóstolo João, para você que trouxe a Bíblia, pode abrir também no celular e no aplicativo, nessa ferramenta moderna que o Senhor dá para a gente. Hoje nós estamos indo para a última característica, o último ensino sobre o tema que nós estamos aprendendo, que é o teste de salvação. Aí você vai perguntar, irmão Tiago, como assim teste de salvação? Dá para saber quem é salvo e quem não é salvo? Segundo o apóstolo João, dá sim, irmãos. E hoje nós vamos aprender a quinta característica, a quinta atitude que um cristão salvo tem que ter. A primeira, não sei se os irmãos lembram, mas era andar na luz. O cristão que é cristão salvo, verdadeiro, não o joio, não o bode, mas a ovelha, o trigo, ele anda na luz. O que não é salvo, ele não anda na luz. Aqui não deu. Mas tá bom. Dá para ler, irmãos? Conseguem ler? Se apagar a luz ajuda para ler ou não precisa apagar? Tá bom assim mesmo? Teste de salvação. Aqui em vermelho, aqui, irmãos, 1 João 5,13 vai dizer a causa e o motivo de que João escreveu a sua carta, a sua epístola para o povo daquela época e também para nós hoje. Está escrito lá: estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, a salvação, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então esse é o motivo da carta. Ele escreveu para que nós, os seus ouvintes, a igreja da época, a igreja atual, saiba que são salvos. Aí nós aprendemos algumas características. A primeira foi andar na luz, que o cristão de Jesus, ele anda na luz. Antes de Jesus nós andávamos nas trevas, sem saber para onde íamos. Não sabíamos se nós morrêssemos, para onde ia o nosso espírito. Mas depois de Jesus, nós agora andamos na luz. A segunda característica é o verdadeiro cristão, ele confessa pecado. Ele não coloca o pecado na terceira pessoa em outros, mas ele confessa, ele admite que ele é pecador e que ele precisa ser salvo. A terceira característica, que foi na antepenúltima sexta-feira, era que o verdadeiro cristão, ele ama a palavra de Deus, ele ama os mandamentos do Senhor. A quarta característica foi na última sexta-feira, que o verdadeiro cristão, a quarta característica é que ele anda como Jesus andou. E como Jesus andou? Em amor. E hoje nós estamos na derradeira, na última, na final característica, caráter do cristão, que é amar o próximo. Colocou 5 ali, foi Vanessa que fez, com todo carinho, com todo amor. Então a quinta atitude, a quinta característica, o caráter do cristão é amar o próximo. E o texto que nós vamos ler, podemos ler tudo juntos aqui, está escrito: irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, nenhum mandamento novo, mas mandamento antigo, que desde o princípio, desde o Antigo Testamento, tivestes. Esse mandamento é antigo, é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele e em vós, porque vão passando. Vou me achar aqui. Voltou? Tá. Porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. E o versículo que nós lemos, 1 João capítulo 2, versículo 7, 8 e 9, irmãos.
Nós estamos aqui no final, no derradeiro, e na coisa mais difícil, irmãos, que é amar o próximo. Não é nem um pouco fácil amar o nosso irmão. É a coisa mais difícil, é você amar o seu irmão. Ainda mais da maneira que Jesus Cristo nos ensinou. Amar o próximo como a nós mesmos, como a ti mesmo. Então, a mesma consideração, carinho, cuidado que você tem por você, você tem que ter pelo próximo. Mas isso, irmãos, é difícil porque não é da natureza humana amar o próximo. É da natureza humana do homem caído amar a si mesmo. Nós cuidamos de nós e cuidamos bem. Nós compramos as melhores roupas que o nosso dinheiro pode pagar. Nós tentamos nos alimentar da melhor maneira, gozar essa vida do melhor jeito, porque somos nós mesmos. Então amar a nós mesmos é muito fácil. O difícil é amar o próximo. E Jesus fala, assim como o Antigo Testamento, como nós lemos ali o versículo 7, irmãos, não vos escrevo nenhum mandamento novo. Não é novidade para João e para a igreja daquela época amar o próximo. Assim como na antiga aliança não era mandamento novo. Qual é o primeiro e maior mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. E o segundo maior mandamento é amar o próximo. Isso não é nada novo, irmãos, não tem nenhuma novidade nisso. Desde o Antigo Testamento, desde a antiga aliança, é dever, é mandamento, é lei amar o nosso próximo. Levítico 19, versículo 18 vai falar isso. Isso está na antiga aliança. Então Deus deu esse mandamento. Jesus veio e cumpriu esse mandamento. Agora João está nos ensinando sobre esse mandamento e basta a nós, a igreja atual, cumprir o mesmo mandamento, que não tem nenhuma novidade. Paulo, lá na carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 20, ele fala que esse mandamento foi edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Ou seja, a lei do Senhor é um mandamento como um edifício, é como uma coluna. É impossível você mexer nesse fundamento aqui sem acabar danificando a estrutura completa. Você pode até fazer uma obra na sua casa, uma revitalização, pode pintar as paredes, trocar o telhado, mas os fundamentos da casa é impossível você mudar sem comprometer toda a estrutura. Então essa lei aqui é antiga. Nós não podemos de maneira nenhuma nos esquecermos de amar o nosso próximo, porque é o fundamento dos profetas, segundo Paulo, e dos apóstolos. E nós vemos por aí, o fundamento de amor não é a base do Evangelho. Nós devemos amar a Deus e amar o nosso próximo. Isso é inegociável, isso é inegável. Nós temos que cumprir isso. Só que o engraçado é que o ser humano não gosta muito de tradições. Nós gostamos muito de novidades. É na verdade. Nós tentamos ajudar a Deus, de uma certa forma, a ganhar mais pessoas. Nós vemos por aí uma moda que tem ali, é bem atual, para chamar os jovens, que é a famosa igreja da parede preta. Nós gostamos de novidade, nós queremos atrair, pensando que assim nós vamos atrair pessoas para Jesus, com novidades. Mas o Senhor, como disse, obrigado, filho, como disse o apóstolo João, ele não traz nenhum mandamento novo, é um mandamento antigo. Apesar de nós, como seres humanos pecadores, da raiz adâmica, nós queremos novidade. O que eu posso fazer para Deus, para ajudar o Senhor na casa de Deus? Irmãos, a obra é do Senhor. Quem faz, quem opera é Deus. Eu não posso fazer nada, apenas ser um instrumento. O meu dever é amar a Ele e o meu próximo. O resto é tudo que o Senhor que faz. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, é Deus. Então muitas igrejas hoje em dia, no afã, na vontade de tentar aproximar ovelhas,
trazer o cardume e pescar pessoas, tenta colocar uma parede preta, umas luzes na igreja. Tem igrejas aí que colocam uma prancha de surf para tentar chamar, trazer, fisgar. Muitas igrejas trazem também encontros com Deus, novidade, para tentar atrair, pensando que assim vão tentar pescar, atrair, trazer. Mas quem faz é o Senhor. Quem não veio a moda de um dia de encontros de casais na igreja. Tem de tudo. Na nossa boa intenção nós tentamos fazer isso, mas nós não podemos nos esquecer dos fundamentos, do mandamento que não é novo. É isso que é eficaz. É baseado nesses mandamentos que a igreja caminha já há 2000 anos. Não tem novidade nenhuma que vai substituir a palavra do Senhor, a lei do amor. Não existe nada que podemos fazer. Algumas igrejas vão até para coisas mais pesadas, trazendo a unção de objetos. Traz a chave da casa para ungir, para mexer no psicológico, no emocional do irmão. Quem não conhece aquela toalhinha do Valdemiro, que ele vende para tentar fisgar, trazer a bênção, o travesseirinho ungido, o tijolinho ungido. Quem nunca viu isso na TV? O copo com água. Vamos orar pelo copo com água. Irmãos, nos mostre, esses pastores, iluminados do apóstolo, nos mostre onde tem esses costumes na Bíblia, onde tem esses mandamentos novos. Não está lá, mas o mandamento, o fundamento antigo, que sempre foi a vontade do Senhor, é amar a Deus e o próximo. Não existe coisa nova na igreja de Deus. Não adianta a gente tentar criar coisas que o Senhor não mandou. Amém, irmãos? Amém. E esse copo com água hoje é engraçado, porque agora, antigamente as TV, né, irmão Josiel, era TV de tubo, né? Você conseguia equilibrar um copo com água em cima da tela. Hoje em dia, com as TV de LED, tem que fazer um malabarismo, às vezes não dá mais para fazer isso com copo com água. Não é verdade? Então, irmãos, às vezes nós queremos ajudar a Deus a como direcionar as suas ovelhas, as suas obras, mas não tem outra orientação, outro manual a não ser a palavra do Senhor. Se nós olharmos para a Bíblia do Antigo Testamento, nós vamos encontrar a vida de Saul, o rei escolhido segundo a vontade do povo. O Senhor deu uma ordem, um mandamento para o rei Saul. O rei Saul vai lá, derrota os filisteus e acaba com o gado dele, acaba com os cordeiros, acaba com as ovelhas, acaba com todos os animais. Mas Saul não fez isso. Saul tentou trazer uma novidade para Deus. Calma aí, Senhor, vamos poupar só as ovelhas, vamos poupar os animais. Deus deu a ordem, mata tudo, eu não quero nada de adoração de ídolos pagãos estrangeiros dos filisteus, nem o gado deles eu quero. Vai lá e faz a limpa. Saul tentou dar uma ideia, uma novidade para Deus. Calma, Senhor, está bem assim. Vamos poupar as ovelhas e os carneiros, tentando ensinar o Senhor a trabalhar. E é com isso que nós temos que tomar cuidado na nossa igreja atual. Senão vamos cair com o mesmo espírito de Saul. E a Bíblia fala que Saul foi repreendido e foi destronado pela sua desobediência. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, com novidades, porque João disse que não trouxe nenhum mandamento novo, nada de novidade. Também vamos encontrar Jonas. Deus dá uma ordem direta para Jonas. Jonas vai lá e prega na cidade de Nínive. Senhor, Jonas, Senhor, pregar em Nínive. Calma aí, pai, eu tenho uma ideia melhor. Não, esse povo não merece. Vai lá, Jonas, tentar ensinar a Deus ser Deus, ensinar o Senhor a ser o Senhor. Deus dá uma ordem direta: eu quero salvar aquele povo. Jonas olha, talvez, Senhor, não é uma boa ideia, eu não vou fazer isso, não vou obedecer o seu mandamento, aquele povo não merece. Tentando ensinar o Senhor a ser Deus, tentando dar uma orientação ao Senhor. Mas Paulo, lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 33, ele vai dizer: quem foi o conselheiro de Deus? Quem deu alguma coisa a Deus para que possa ser recompensado, retribuído? E a resposta é retórica: nada.
nós podemos dar a Deus, aconselhar, fazer do nosso jeito. Ó Senhor, talvez esse jeito é melhor, esse jeito é pior. O Senhor é Deus, Ele não tem conselheiro. E Paulo termina dizendo: ao Senhor a honra e a glória para todos sempre. Amém. Então nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, e não podemos mexer na estrutura dessa casa. Se é lei, se o Senhor manda, temos que obedecer, amar a Deus em primeiro lugar e o próximo como a nós mesmos, como a ti mesmo. E Jesus vem agora no Novo Testamento e aplica esse amor. O judeu, desde muito menino, ele é acostumado, já com 9, 10 anos, ele já decorou todos os mandamentos do Decálogo, da Torá, da lei judaica. Ele já sabe tudo. E Jesus vem agora aplicar esse mandamento. Porque o que a lei dizia? Se você olhar, se você adulterar, não adulterarás. Êxodo 20 vai nos ensinar. Mas Jesus agora no Novo Testamento, ele vem falando, aplicando da maneira correta. Não é só o fato de você se deitar com outra pessoa, mas agora Jesus ensina: se você apenas olhar com desejo, você já adulterou no seu coração. Antigamente, no Decálogo, na lei, Jesus, no Testamento que Deus deu a Moisés, não matarás. Agora Jesus vem e aplica essa lei de uma forma correta. Não é apenas o ato de matar, mas se você guardar mágoa, rancor, ódio contra o seu irmão, contra o seu próximo, você já matou no seu coração. Então Jesus vem ensinando a lei, a aplicação da lei. E Deus nos ordena amar. Como eu disse, não é natural de nós amarmos o nosso próximo. É natural nós gostarmos de nós mesmos, amarmos a nós mesmos. Nós somos amantes das nossas próprias paixões. Nós só fazemos aquilo que nos agrada. É verdade ou não é? Um exemplo é o Éden. O que aconteceu no Éden? Estava Adão e Eva. E eles tinham tudo. Pensa num lugar maravilhoso que era o Éden. Todo tipo de belezas naturais, todo tipo de animais exóticos, maravilhosos, todo tipo de planta, frutas que nós talvez nunca vamos experimentar nessa vida, porque existe uma infinidade. E Adão e Eva tinham tudo isso. Só que o ser humano não gosta de ordens. Nós não gostamos de obedecer leis. Deus chama Adão, chama Eva: olha, vocês podem apreciar, consumir todo tipo, espécie de fruto, mas não toca naquela árvore ali no meio. Coma de tudo, todo tipo que vier na sua imaginação. Maçã, fala uma fruta aí, é uva, é tudo que você gosta, só não toca naquela fruta ali. Uma lei apenas foi dada para Adão e Eva. E o homem não gosta de ordem, não gosta de obedecer leis. E eles não se contentaram, porque o homem gosta de amar a si mesmo. Nós não gostamos de ouvir não gostamos de ser contrariados. E aí cai o homem no Éden. E o que acontece com a nossa natureza a partir daí? Você já viu o leão? Qual que é a fome, o desejo do leão? É carne. Ele é visceral. Ele gosta de comer carne, de derramar sangue. Depois do Éden, nós somos como um leão. A nossa natureza é assim, irmãos. E é só Jesus para nos transformar e para nos mudar a nossa vida. O leão, ele vai ver grama, todo tipo de ervas, todo tipo de frutas. Ele vai morrer de fome, mas ele não vai comer capim, irmão. A natureza dele é carnívora, é comer carne. Você pode oferecer as melhores frutas para ele, Maribi, Tiago, pastor. Ele vai morrer definhando, magro, apático e não vai comer, porque não é natural a ele. Natural do leão é comer carne. E a nossa natureza é desobedecer. Por isso que é relevante esse tema para nós hoje como cristãos. Amar o próximo não é natural nós amarmos. Por isso que é tão difícil. A lei do amor ao próximo é um choque de cultura em nós. Nós sabemos amar a nós mesmos, como eu falei, nós acordamos,
tentamos comprar o melhor, tentamos buscar o melhor estudo, um salário bom, uma casa boa. Nós vivemos a nossa vida inteira correndo atrás dessas coisas, porque nós amamos a nós mesmos. Eu cansei de ouvir de alguns amigos meus, quando era mais moço e até hoje ouço: eu vou viver a minha vida. Quando eu ficar velhinho, eu vou para a casa de Deus, eu vou me converter, eu vou aceitar Jesus. Agora eu vou curtir a vida. Vou beber, vou fumar, usar drogas, me prostituir, eu vou sair. Aí quando eu estiver bem velhinho, eu vou para Jesus. Essa é a nossa natureza. Amarmos a nós mesmos, amarmos os nossos próprios desejos, a ser enganados pelo nosso coração pecaminoso. Mas o mandamento de Jesus não é amar a si mesmo, muito pelo contrário. Mateus 16:24 diz Jesus: quem quiser vir após mim, negue-se a si. Não é ame-se mais, porque nós já nos amamos exageradamente. Agora o mandamento de Jesus é: negue-se a sua vontade, tome a cruz e siga-me. Ele não manda nos amar mais, porque já se subentende que nós já nos amamos o suficiente. A lei é amar o próximo, e para isso nós temos que negar a nós mesmos a nossa ganância. Êxodo 16, o versículo 19 ao 21, depois você pode ler em casa. Qual era o mandamento? O que Deus fazia naquele? Deus acabou de tirar o povo do Egito e eles estão andando pelo deserto. E Deus fazia o que? Amava tanto esse povo que não merece, que somos nós. Ele derramava maná todos os dias. E qual era o mandamento? Era comer a sua porção diária. Você come aquele maná fresco e você não guarda nada. Mas em Êxodo, no capítulo 16, versículo 19 e 21, mostra que alguns guardavam, porque eram gananciosos e egoístas. Não confiavam na porção diária. Eles guardavam, comiam a porção daquele dia e guardavam para o próximo dia. E o que acontecia com esse maná? No próximo dia ele estava estragado, estava podre, cheio de vermes. Por quê? Porque o Senhor é o nosso pão diário. Ele não nos ensina a guardar. O que significa isso? É a confiança no Deus todo dia. Nós temos que confiar em Deus todo dia, mas o homem egoísta, ele quer guardar. Ele quer trabalhar. E quando eu estiver bem na minha vida, eu vou para a igreja. Primeiro eu vou ver a minha vida profissional, os meus cursos, na minha faculdade. E quando eu tiver um tempinho, eu vou. Mas o chamado do Senhor é urgente, é para agora. Não é para guardar nada. Vem agora, vem como estás. O momento é hoje, não é amanhã. O maná é para o dia, não é para guardar para o próximo. Talvez amanhã, quando eu ficar velho. Não é assim, irmãos. Mas o Senhor nos ensina o amor verdadeiro ao próximo, é como uma parábola do bom samaritano. Lucas 10, no capítulo 33. Como eu disse, meus irmãos, o judeu que crescia, ele já sabia a lei de cor. Ele sabia todos os 10 mandamentos e mais 600 mandamentos que os fariseus, os escribas, os judaizantes, os religiosos criaram. Então o judeu, desde muito pequeno, já foi mais 5 minutos, irmãos, amém? É a última lição, né? A quinta característica. Me aguenta, esse homem tem que me engolir. Irmãos, o bom samaritano é o exemplo perfeito de amor ao próximo. A história conta que vinha um judeu e ia até Jerusalém, descia para Jerusalém, e naquele ato de ele ir para Jerusalém, bem provável sacrificar, ele foi encontrado por ladrões bandidos que bateram nele até ele quase ficar morto, até ficar quase sem vida. E o texto mostra que vem um sacerdote, vê a situação e passa de largo, passa distante, passa longe e continua a sua caminhada. E ele também vai falar, mostrar o relato de Jesus, vai dar o exemplo que vai passar depois do sacerdote, vai passar um levita, que vê a situação do homem que apanhou, que está quase morrendo na beira do caminho, e o levita também vai fazer o contorno
e vai seguir a sua vida como nada tivesse acontecido. E aí Jesus, para mostrar o que significa amor ao próximo, Jesus vai contar que vem um samaritano. E por que Jesus dá o exemplo de samaritano? Porque judeus e samaritanos eram inimigos colossais, eles eram adversários, porque existia uma disputa de quem era os verdadeiros filhos, descendências de Abraão, e aonde se devia adorar, se em Samaria ou se em Israel. Então existia ali uma briga entre judeus e samaritanos. Jesus dá exemplo do samaritano, que não poupou esforços, e a Bíblia fala que ele trazia, esse samaritano, óleo, ele trazia vinho e dinheiro, e ele cuidou das feridas com azeite, deu vinho para ele tomar por causa da dor, e levou ele até uma hospedagem, e ainda pagou com 2 denários a sua hospedagem. E ainda falou para o dono da hospedagem: se ele gastar mais alguma coisa, na minha volta, da minha viagem, eu cubro o que ele gastou. Mas por que Jesus conta isso? Porque um dos fariseus religiosos, escribas, perguntou para Jesus: qual é o maior mandamento? O que eu devo fazer para ir para o céu? Tentando pegar Jesus numa pegadinha. Porque o escriba, ele era doutor da lei, ele conhecia os mandamentos. E Jesus, sabendo disso, ele dá esse exemplo. E daí Jesus disse: ama a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, e ama também o próximo como a ti mesmo. E aí o escriba, malandro, conhecendo, tentando pegar o mestre em um dos seus questionamentos para ver a resposta dele, testando Jesus, como diz o texto de Lucas 10, quem é o meu próximo? Como se ele não soubesse quem era o próximo. Na verdade, ele sabia, ele só não queria admitir, porque existia essa rixa entre judeus e entre samaritanos. Ele queria saber de Jesus: Senhor, quem que eu devo amar? Eu sei que eu devo amar o meu próximo judeu, assim como Jonas. Jonas não queria pegar em Nínive, porque Nínive era um país estrangeiro. Na cabeça de Jonas não entrava pregar lá, porque se ele fosse pregar lá, o Senhor era um Deus misericordioso e ia salvar todo aquele povo. Mas eles acreditavam que a salvação era só para os judeus, assim como o escriba indagou e questionou Jesus naquele momento. Aí Jesus deu o exemplo do samaritano, que era totalmente adversário, averso com o que eles acreditavam. Então, irmãos, será que nós estamos dispostos hoje a amar o próximo com o nosso óleo, com o nosso vinho e com o nosso dinheiro, assim como Jesus deu o exemplo? Será que nós temos nos empenhado em gastar a nossa vida, em gastar os nossos ganhos, os nossos investimentos para amar o nosso próximo? Ah, mas eu não tenho nada. Nós sempre temos, nunca diga que você não tenha nada, que você não tem nada. Nós sempre temos alguma coisa para dar ao nosso próximo. Não tenho dinheiro, mas você tem amizade. Não tenho dinheiro, mas você tem oração. Não tem dinheiro, mas você tem ouvido para ouvir as dúvidas e responder aos questionamentos. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Tinha mais coisa para falar, mas o tempo está muito. Estamos pregando peças, né? O tempo não para. Amar o próximo, então, irmãos, para terminarmos, é a consumação da lei. Se o mundo amasse mais, se nós amássemos o nosso próximo, se todo mundo se amasse, você acredita que teriam guerras nesse mundo? Se nós amássemos o próximo, não existiriam guerras. Se nós amássemos o próximo, não existiriam mentiras. Se nós amássemos o próximo, o mundo amasse, todos nós amássemos, cumpríssemos esse mandamento do amor, não existiria inveja, não existiria, irmãos, cobiça. E só tem um jeito de o mundo melhorar: é nós cumprindo Marcos 16,15, que é pregando esse evangelho do amor a toda criatura. Amém, irmãos? Será que nós podemos nos dispor, nos colocar na brecha como soldados nessa missão de amar o nosso próximo? É fácil?
não é fácil, nem um pouco fácil. O que eu ganho com isso, irmão Tiago? Talvez nesse mundo você não ganhe nada amando o seu próximo, mas você vai ganhar a eternidade para compensar todos os sofrimentos e aflições que passamos aqui nessa terra. 1 João capítulo 4, versículo 20 diz: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Porque como a gente vai amar a Deus que a gente não vê? Como nós não amamos o nosso irmão que nós estamos vendo do nosso lado, será impossível nós amarmos a Deus que nós não vemos. Amém, irmãos? Vamos amar mais o próximo, vamos cumprir esse mandamento. Esse é o segundo maior mandamento. Não vai adiantar nada nós virmos um culto como um ritual religioso, dar ofertas, trazer dízimos, se nós não cumprirmos o maior mandamento, que é amar o próximo. Porque a cruz que Jesus foi crucificado, irmãos, ela não fala sobre o tamanho do nosso valor. Eu valho tanto, eu sou tão precioso porque que Jesus morreu por mim na cruz. A cruz mostra o tamanho do nosso erro, a gravidade do nosso erro, que foi necessário Jesus descer, encarnar, viver uma vida santa e se sacrificar por nós. E se Jesus foi capaz e deu exemplo, nós também somos capazes de amarmos uns aos outros. Amém? Obrigado, Jesus, por mais uma vez estarmos reunidos